curioso, mas infelizmente não é uma novidade. Nada a ver com o Fluminense, tendo tudo a ver com o Fluminense. Eu sou Gabriel Amaral. Sou um jornalista e olha só, eu sou tricolor. Coisa, hein? Quem diria? Precisa falar um pouquinho disso daqui porque algo aconteceu de muito chato nessa semana. É o importante pra gente poder ter senso crítico e saber das coisas, e por mais que esse seja um canal em que, olha só, eu sou o tricolor, a gente não deixe que a opinião clubista se sobreponha a fatos. Fato é incontestável. E clubismo, às vezes, se sobrepõe ao fato. E aí, quando você tem uma opinião clubista agarrada, encrostada em você, às vezes, você tem que tapar o fato pra poder dar essa opinião. Vai entender melhor isso daqui ao longo desse vídeo. Basicamente, por quê? Me acompanha aqui rapidinho que a gente vai entender melhor. O Fluminense divulgou na semana passada suas questões de ingresso para o jogo entre Fluminense e Vasco. O mando era do Fluminense, do Campeonato Carioca. Eu fiz um vídeo explicando, muitos vascaínos acusando o Fluminense de atrapalhar, de não saber lidar com o espetáculo. Olha só como deixa a rivalidade, sobrepor as coisas, etc. Eu gravei um vídeo aqui no canal falando, olha só, a PM proíbe QR Code porque o jogo é de risco. Inclusive a gente, como mandante, passou por isso no jogo contra o Corinthians e não pôde ingressar ao estádio utilizando carteirinha de sócio ou QR Code. É coisa da PM, não tem o que a gente fazer. Tem o que a gente criticar, mas não tem o que a gente fazer. O padrão do Fluminense para poder valorizar o sócio torcedor abrindo antes foi noticiado aqui no canal também. Olha só, não é que o Fluminense vai prejudicar o vascaíno, como administração, profissional e etc., quer dar um benefício ao sócio. No ano passado, quando a gente chegou na final do Carioca e o benefício ao sócio foi ridiculamente dado no jogo contra o Flamengo de nosso mando, 10 horas pra eles, 1 hora pra gente, a gente criticou, não criticou? É óbvio, a gente quer que as coisas sejam estabelecidas de uma forma interessante para que a gente que é sócio do nosso clube tenha essa vantagem. Capacidade inicial reduzida para evitar o prejuízo. Isso foi algo combinado entre Fluminense, Vasco e PM. Você abre o estádio, abre as vendas, baseado numa apuração inicial de quanto pode dar de público. Vamos partir de 50 mil? Então vamos partir de 50 mil. Beleza, todos topam. Abre. Esgotou essa carga? Você vai até a PM e consulta. Tem a possibilidade de aumentar essa carga? Ah, olha, então, tem, mas não muito, porque vai ter bloco de carnaval, vai ter rua fechada, vai ter chuva, vai ter um monte de coisa, então vamos abrir aqui mais tanto. Pessoas não quiseram entender muito bem como funciona esse processo. E por último, o fato de que todo site de venda de ingresso é uma merda. Futebol Card, Voucher Seguro, Flanação, sei lá, caguei pro site que é. Todos são uma merda quando 20, 10, 15, 8, 5 mil pessoas tentam entrar ao mesmo tempo. Mas a gente só entende isso quando a gente vai consultar o do outro. Curioso esse fator também. E não vem de historinha não que você e tricolor reclama também do site do Botafogo, do site do Flamengo e etc. também quando vai de visitante. Todo mundo reclama, porque todos são uma merda. Isso foi a explicação que eu dei num vídeo que eu gravei lá em Araçatuba. Fui até Araçatuba gravar o vídeo? Não, tava voltando de férias. E gravei esse vídeo falando, explicando toda essa situação, porque, cara, vamos trabalhar com fato e vamos trabalhar com informação. Não vamos ser jornalista propaganda desinformação. Mas, bem, o Vasco e Botafogo, suas redes sociais e seus departamentos de comunicação viram aí algo interessante, que era aproveitar o hype negativo em cima desse clássico entre Fluminense e Vasco para poder se propagarem como clássico da amizade, as administrações profissionais, as SAFs super organizadas. E fizeram até tweet em conjunto. O Botafogo embarcou junto com o Vasco para o clássico que eles fariam nessa quinta-feira, dia 16 de fevereiro. O Vasco era o mandante, por que não aproveitar isso tudo na sexta-feira, no sábado, para poder tripudiar em cima da administração amadora e que propaga a rivalidade fora do campo do Fluminense. E vocês sabem que eu tenho crítica à administração do Fluminense. O ponto aqui não é esse. Divulgaram um tweet em conjunto, Vasco e Botafogo, olha só que coisa, todos os amiguinhos, não, vamos lá, oi Botafogo, vamos fazer, olha, vamos abrir, aqui é o clássico da amizade, vamos abrir a venda de ingressos ao mesmo tempo pra gente e pra vocês. Por mais que subentendido esteja dizendo que a gente sabe que a nossa torcida é maior e que vai comprar muito mais ingressos, e caguei se vocês vão comprar mais ou não. A gente não precisa dar prioridade pro nosso sócio porque a gente vai esmagar vocês. Talvez isso tivesse entre aspas e ninguém prestou atenção em ler. Assim como não prestaram atenção em um monte de coisa, né? Porque, bem, logo depois que isso aconteceu, foi uma enxurrada de mensagens, principalmente de torcedores vascaínos, mostrando como eles, paladinos da moral e dos bons costumes, seja lá o que isso quer dizer aí dentro do meio do futebol e do profissionalismo, principalmente, estavam mostrando como fazer. Não precisa pisar no rival, basta abrir a venda juntos. E pior, os botafoguenses, inclusive, entraram nessa dança juntinhos, só não sabiam que dentro dessa dança, no final,
final alguém ia pisar no pé de alguém. E não era o pé do Vasco que ia ficar por baixo, não. Passa-se o Fluminense e Vasco, o Fluminense ganha o jogo, tem mais vascaínos na arquibancada, e as pessoas começam a descobrir que não era muito bem assim. O Vasco, na verdade, deu a abertura de ingressos, a abertura de venda de ingressos, um conjunto pros dois. Tá, mas era só isso só. Na verdade, fez ainda muito mais contra os botafoguenses. Pra começar, olha só, hein, venda de ingresso aberto junto. Tá, do que os vascaínos reclamaram do Fluminense? O fato de não ter QR Code pra eles e ter pra gente. Tá bom, então, o que o Vasco fez com o Botafogo? Os vascaínos podem entrar com carteirinha de sócio, com QR Code da forma que quiser, e os botafoguenses, que, nossa, montaram na garupa dos vascaínos, foram jogados pra fora da moto no momento em que tiveram que cair em seguidas e gigantescas filas, tanto na hora do jogo quanto antes, pra poder trocar ingresso. E isso considerando que o público do Botafogo foi pequeno no clássico no Maracanã. Imagina só se ao inverso, se o Fluminense faz isso com o Vasco, será que os vascaínos reclamariam? Acho que não. Eles entendem bem da situação. Ah, não! Isso é uma vergonha. O Fluminense tá valorizando o seu sócio abrindo antes. Não tem que ter essa história. Tem que ser juntinhos. Tem que ser certo. Beleza, né? Então, vamos fazer o seguinte. O sócio do time visitante paga ingresso. Paga metade. O sócio do time mandante não paga, não. Não. Seria errado, né? Imagina só, então, se o Vasco desse gratuidade. Check-in gratuito ali na entrada do estádio pros planos Dinamite, Colina Mais, Colina, Caldeirão, vários sócios do Vasco pudessem ter o desconto de 100%, que tá no direito deles como sócio, eles pagam pra isso. Mas os do Botafogo não. Ué, no caso do Fluminense, o do Fluminense, eu, por exemplo, sou o sócio 100%, Arquiba 100 do Fluminense, pago o valor completo pra ter 100% de desconto em todos os jogos. E, bem, se eu não fosse imprensa e fosse pra arquibancada, eu teria que pagar 50% do valor, porque o Fluminense fez uma regra onde o torcedor dele paga e o do Vasco também pagava a minha entrada. Mas na hora do Vasco, acho que ficou muito bem claro isso pros botafoguenses que estavam na garupa. Os botafoguenses pagaram 50% do ingresso, enfrentando chuva, vento, peido fedorento, como diria uma moda dos assassinos, pra trocar ingresso, e o Vasco podia entrar com a carteirinha de graça. Não sei. Pareceu muito boa essa parceria aí, não. O site eu não preciso nem falar, né? Botafoguenses reclamando do site do Vasco que cai o tempo todo e sendo... Essa achei até engraçada, cara. Fazendo tutorial, sócio do Botafogo fazendo tutorial na internet. E parabéns ao cidadão que fez isso, que ajudou com certeza muita gente a conseguir desconto de sócio. Tinha um cara que botou um negócio que era quase fazer uma programação dentro do site do Vasco para poder conseguir o desconto de sócio do Botafogo. Lembrando, metade do valor. A gente não tá falando do desconto de 100% que o vascaíno teve e só entrou com a carteirinha. Vai para outro ponto, é claro, né? Um monte de gente caiu nessa, um monte de gente lá em cima da hora reclamou, óbvio, os botafoguenses reclamaram. Os botafoguenses que antes, quando não estavam passando pelas situações com o vascaíno, se abraçaram, falaram, olha só, tamo junto, vocês, o Fluminense é o errado mesmo e da história e e depois passaram pela mesma situação e reclamaram e não entenderam ainda de que na verdade, a gente não tá falando aqui de administração, a gente tá falando de narrativa. A administração pode ser profissional, a administração pode ser amadora, a administração pode ser o que for. O que se tentou fazer e conseguiu nessa jornada do Vasco, parabéns, a comunicação do Vasco, foi controlar a narrativa. No jogo entre Fluminense e Vasco, como eu falei, uma série de proibições ridículas, de questões ridículas, mas tudo dentro, infelizmente, do que é comum nos clássicos do Rio de Janeiro com torcida mista. Uma narrativa foi criada. O Fluminense não quer e faz de tudo para que o torcedor rival não esteja no estádio. No jogo contra o Botafogo, o time do Vasco, a diretoria do Vasco, fez pior ainda do que aconteceu com eles como visitante no Maracanã contra o Fluminense. Só que a narrativa estava na mão do Vasco. É o clássico da amizade e eles fizeram tudo para poder facilitar a vida do botafoguense. E sabe qual é a questão? Essa reclamação do botafoguense não viralizou nem nada. Porque os torcedores do Vasco, que antes tinham binóculos e óculos para olhar qualquer mínima vírgula fora do lugar, ouviu isso? O barulho do silêncio? Foi exatamente isso que eles emitiram no momento em que o time do Vasco fez a mesma coisa com o Botafogo. E aí esse é o ponto desse vídeo, esse é o final desse vídeo. As duas diretorias, todas as diretorias só seguiram regras. Os vascaínos que entraram na pilha e etc reclamando do Fluminense, como diria o Drauzio Varela, é uma hipocrisia generalizada. Não falaram nada e talvez no próximo clássico, que vai ser em maio, volta do dia 6, 7 de maio com o mando do Fluminense, vão reclamar de novo. Que é isso, o cenário de torcedores é assim. O torcedor brasileiro, não sei se o mundial é assim, mas o brasileiro com certeza, inclusive nós tricolores, adoramos o
contra tudo e contra todos. A gente não suporta que a gente seja melhor e que vença. A gente sempre tem que achar do outro lado alguém que está criando um empecilho, um atrapalhando, uma trapaça pra poder me ludibriar. Se o meu time é melhor, a CBF tá contra. Se a CBF está a favor, é a arbitragem que tá contra. Se todos estão a favor e tudo tá funcionando, nossa, a imprensa está contra. E se a imprensa está a favor, eu vou identificar um pra poder dizer que é contra tudo e contra todos. A gente adora isso, a gente adora esse tipo de narrativa. E o que, bem, os clubes tentaram fomentar um pouco dentro dessa historinha desses clássicos foi exatamente isso. Estamos contra tudo e contra todos. E como eu falei, essa é uma narrativa que cabe pra torcedores. Agora, quando a gente vê produtor de conteúdo entrando nessa, de o tal clube tá provocando rivalidade, tal clube não... Isso se torna muito baixo, muito raso, e abaixo o nível nosso, produtores de conteúdo e jornalistas que são produtores de conteúdo pra internet. E eu me preocupo com isso porque eu tô nesse bolo, mesmo que eu não queira estar nele diretamente, mas eu sou um jornalista que produz conteúdo pra internet. Quando a gente, jornalistas que têm compromisso com o fato, de transformar o fato em notícia, trazendo a verdade, ou o mais próximo possível da verdade, a minha verdade pode existir, a minha opinião, mas ela não pode ir de encontro ao fato. Eu abri falando isso. Fato, nada pode se sobrepor a ele. E o fato é, as medidas tomadas pela diretoria do Fluminense contra o Vasco foram mais brandas do que as medidas tomadas pela diretoria do Vasco contra o Botafogo quando tiveram mando no clássico. Cadê as reclamações? Até a próxima. Valeu.